Em um reino habitado por seres misteriosos e humanos que coexistem, as apostas são altas, com a posse de uma besta rara e poderosa sendo o prêmio máximo. As criaturas mais cobiçadas possuem um poder tão imenso que um único golpe delas poderia devastar continentes inteiros. No auge desse mundo está Sui, uma jovem figura cuja ascensão ao topo é atribuída exclusivamente à sua besta única e formidável, a borboleta lunar. Segundo a lenda, essa criatura rara possui a extraordinária habilidade de atravessar o tempo, alterar o destino e é invulnerável. A magnificência da borboleta lunar elevou Sui a um status divino, e seu nome ressoa pelo cosmos como uma sinfonia celestial. Em um dia em que os raios do sol iluminavam o céu e os dragões voavam acima, um jovem sentou-se diante de seu computador, contemplando as informações intrigantes que acabará de receber. Gotas de suor escorriam pela sua testa, molhando suas costas, enquanto seus dedos tremiam incontrolavelmente. Foi nesse momento que ele fez uma descoberta surpreendente: ele próprio era o lendário Rei Sui Lunar. Escutem com atenção, todos. Eu tenho uma história extraordinária para contar. Não há necessidade de acidentes de caminhão, quedas trágicas de prédios ou reencarnações em casulos nesta história. Em vez disso, deixem-me fasciná-los com o cativante relato de Sui, um jovem rapaz retirado de nossa amada terra do século XXI e lançado no encantador mundo dos domadores de bestas. Mas espere, tem mais. Sui até herdou as memórias do hospedeiro original. Não é intrigante? Como tudo isso aconteceu, você pergunta? Bem, é uma história bastante trágica. O poderoso e invencível Rei Lunar encontrou seu fim da maneira mais embaraçosa, ele simplesmente rolou da cama e despencou para sua morte. Falem sobre um jeito desastroso de ir, não é mesmo? Mas, assim como naqueles animes Isekai, nosso personagem principal seguiu em frente e convocou rapidamente o sistema para verificar seu status. Vamos fazer um momento de silêncio por pobre Sui, que descobriu que era apenas um domador de bestas de uma estrela com uma modesta borboleta tremulante como companheira. Que tipo de estatísticas lamentáveis eram essas? Ele não deveria ser o Rei Lunar, pelo amor de Deus? Em um mundo de domadores de bestas, Sui era mais como um provocador de bestas. Após 5 minutos sólidos de xingamentos e protestos ao se dar conta de seu destino cruel, Sui percebeu que tudo o que ele lembrava sobre si mesmo era uma mentira. Ele se recordou de todas as histórias heróicas sobre como o Rei Lunar se tornou o calouro mais bem-sucedido da Academia de Domadores de Feras, como era adorado por mais de 1 milhão de pessoas e como conquistou o venerado título de Rei Lunar. Sui não conseguia acreditar em sua sorte. O hospedeiro original, um tolo delirante que provocava os famosos imperadores de 8 estrelas, chamando um deles de uma mulher gorda velha, resultando em um desafio para uma batalha em 3 anos. Se o hospedeiro original tivesse cérebro, seria do tamanho de uma ervilha, e nem mesmo uma ervilha requintada, mas como uma ervilha murcha e triste da seção de descontos. O hospedeiro original não estava totalmente mentindo quando se gabava de seu poder. Ele realmente acreditava que sua borboleta tremeluzente era uma fera lendária disfarçada e que só revelaria sua verdadeira forma em momentos de desespero. Ele até tinha um slogan para suas fãs: enquanto você acreditar, o momento chegará. Sui não pôde deixar de dar um tapa na testa internamente, talvez apenas Nico pudesse entender esse tipo de ilusão. Ele sacudiu a cabeça e direcionou seu foco para sua companheira. Com um repentino estouro de luz, a borboleta tremeluzente de Sui se materializou. Era uma criatura pequena e adorável, com grandes asas, olhos em formato de pedra preciosa e antenas sedosas. No entanto, Sui logo percebeu que apenas fofura não seria suficiente para garantir sua sobrevivência nesse mundo implacável. Sua companheira era fofa o suficiente para fazer até mesmo um demônio corar, mas se mostrou tão útil quanto um macarrão molhado em uma batalha real sobrecarregado de desespero. Sui desabou em lágrimas enquanto a borboleta agitava suas asas confusa, tentando consolá-lo. Lá, parecia transmitir: vamos descobrir algo. Talvez possamos encontrar uma raquete de matar moscas gigante ou algo assim. Sui se lembrou que o hospedeiro original possuía um item misterioso. O que era mesmo? O livro lunar.
Sui pronunciou o nome e o livro apareceu em suas mãos. Era um livro ilustrado que retratava várias criaturas, desde feras de baixo nível até as de nível supremo. Ele funcionava como um sistema gacha, exigindo que Sui encontrasse os animais na vida real para ativá-los no livro. Fortalecido por essa nova revelação, Sui se sentiu mais confiante, sabendo que inúmeras oportunidades o aguardavam. Ele se vestiu apressadamente e deixou seu dormitório, ansioso para explorar a academia de domadores de feras. Na residência estudantil, uma garota-gato chamada Bai brincava com um coelhinho na grama. Sua amiga Sandra estava por perto, observando a cena desaprovadoramente. Sandra estava preocupada que a predileção de Bai por criaturas de baixo escalão pudesse prejudicar suas chances de contratar uma besta poderosa. Bai ignorou as preocupações da amiga e garantiu que estava apenas brincando com o coelhinho da lua. Sandra não conseguiu evitar de se deslumbrar com seu ídolo, o Rei Lunar. Diziam as lendas que ele nunca se associava a criaturas comuns, muito menos a de níveis intermediários e altos. Nem mesmo as bestas supremas chamariam sua atenção. Antes que Sandra pudesse terminar sua frase, o coelhinho da lua pulou em direção a uma figura solitária ao longe. Era ninguém menos que Sui, o próprio Rei Lunar. Os corações das duas garotas dispararam enquanto assistiam de longe, com o rosto corado de admiração. Na mente de Sui, ao ver a garota-gato, alguns pensamentos inadequados surgiram, mas ele rapidamente os ignorou, sentindo-se envergonhado. Ele se virou e seguiu em direção ao laboratório lunar, onde esperava desbloquear novas criaturas. Enquanto caminhava mais profundamente no prédio, ele notou várias bolhas de luz flutuantes se aproximando dele. Curioso, ele tocou uma com o dedo, fazendo-a estourar e informá-lo que ele havia desbloqueado novas bestas de baixo escalão. Guiando o grupo de criaturas recém-desbloqueadas ainda mais no laboratório, seus sentidos aguçados detectaram algo e eles correram na direção oposta, deixando Sui sozinho diante de uma porta imponente. Sentindo que poderia ter encontrado o território de uma besta de nível intermediário, Sui empurrou a porta com bravura e entrou cautelosamente. Surpreendentemente, o quarto parecia vazio, exceto pelas luzes de cristal penduradas no teto e um símbolo marcante de meia-lua no centro. Conforme Sui se aproximava, ele ficou surpreso ao encontrar um magnífico cervo branco de flores deitado confortavelmente em uma almofada fofa. Cheio de curiosidade, Sui começou a explorar os materiais introdutórios, descobrindo que o cervo branco de flores era uma criatura de nível intermediário do tipo lunar. Nesse momento, dois estudantes curiosos tropeçaram na cena e também ficaram igualmente surpresos com a visão de uma besta tão majestosa no laboratório lunar. Um estudante especialmente empolgado não pôde deixar de comentar sobre a aparência deslumbrante do cervo, despertando pensamentos inadequados e luxuriosos em seu companheiro. O cervo das flores brancas ouviu a conversa inadequada e demonstrou claro desprazer. O estudante luxurioso continuou com seus comentários inadequados, mas de repente uma onda de água desabou sobre ele, encharcando-o como uma galinha desajeitada. Confusos, os estudantes se viraram para encarar a criatura majestosa. O cervo exibia uma expressão raivosa, fazendo com que o medo tomasse conta dos estudantes, que fugiram às pressas do laboratório lunar. Sui, por outro lado, permaneceu para trás, observando a criatura deslumbrante diante dele. Por um breve momento, Sui entendeu por que algumas pessoas abraçavam o conceito de furries. Ele e o cervo se encararam, e o cervo pareceu surpreso pelos olhos em forma de crescente de Sui. Ele se aproximou, ficando tão perto que Sui podia sentir sua respiração quente. Não querendo perder essa oportunidade, Sui convocou rapidamente o livro lunar, mas o cervo deu um salto para trás, assustado com o movimento repentino. Enquanto Sui ficava ali em choque, ele percebeu que o cervo que ele encontrou não era um bambi comum. Era um celestial lunar, uma besta de nível supremo capaz de devastar um reino inteiro. O coração de Sui acelerou ao imaginar que ele poderia se tornar a próxima refeição da criatura. No entanto, uma revelação o atingiu. A academia devia ter uma razão válida para permitir uma besta tão perigosa no campus. Talvez ela tivesse um temperamento gentil e dócil. Independentemente disso, Sui não estava disposto a correr o risco.
Ele decidiu agir com calma e elogiou a beleza do servo de flores brancas de nível intermediário, esperando se livrar do perigo. Ele enfatizou o termo nível intermediário em voz alta, garantindo que o servo pudesse ouvir. Enquanto se dirigia para a saída, Sui não pôde deixar de se perguntar quem permitiria uma bomba nuclear ambulante como o Celestial Lunar vagar livremente. Assim que Sui fechou a porta do laboratório, ele correu por sua vida. No entanto, logo percebeu que não estava sendo perseguido afinal. Parecia que o Celestial Lunar estava mais interessado em seus olhos em forma de crescente. O servo voltou para o seu lugar de descanso, pegou um smartphone e começou a procurar por um humano com olhos em forma de crescente. O histórico de busca do servo acabou sendo bastante intrigante. Sui voltou para sua residência estudantil, com a mente ainda abalada pelo encontro com o Celestial Lunar. Ele sabia que não deveria se deixar enganar pela aparência inocente do servo. Um movimento errado e ele poderia se tornar alimento do servo. Pegando seu livro lunar, ele começou a experimentar seus poderes, contemplando o coelhinho da lua que ele havia encontrado mais cedo naquele dia. Por que a luz lunar não o afetou como deveria? Talvez o coelhinho estivesse apenas fazendo um ato fofo e secretamente escondesse um imenso poder como uma besta suprema. Com a mão firme, Sui estendeu a mão em direção ao coelhinho. O livro lunar exibiu seu nome e revelou que o coelhinho sofria de deficiência lunar, o que o impedia de aproveitar a energia da luz lunar e só ganhava força durante a lua cheia. Sui não pôde deixar de sentir pena da situação do coelhinho. Enquanto Sui tranquilamente mergulhava no sono, um suspiro ecoou pela noite, não muito longe de onde ele estava. Uma jovem ficou em choque, seu telefone e lanche caindo no chão. Seus olhos permaneceram fixos na cena diante dela, enquanto o Rei Lunar, uma figura de poder e status imensos, tocava um coelho de luz lunar de baixo escalão. Será que ela havia descoberto o segredo mais profundo do Rei Lunar? Aturdida, Bai buscou consolo na companhia de sua amiga Sandra, retornando para o dormitório delas. O choque ainda não havia passado enquanto Bai ponderava se o Rei Lunar tinha um carinho por criaturas pequenas. A expressão perplexa de Sandra fez Bai se perguntar se sua amiga a considerava doente. Rindo da ideia, Bai correu para o seu quarto, transbordando de empolgação com sua descoberta. Desconhecido por Sui, uma comoção acontecia do lado de fora, mas sua mente já estava se entregando a um sono tranquilo. Ao despertar, uma figura estava diante dele. Não era humana, e a aura que envolvia a mulher ultrapassava até mesmo a do Celestial Lunar. A mente de Sui corria enquanto ele tentava entender a presença da misteriosa mulher. A figura se aproximou lentamente de Sui, fazendo-o congelar no lugar. Então, com um joelho no chão, a mulher demonstrou seu respeito pelo Rei Lunar. Sui mergulhou nas memórias do hospedeiro original, lembrando que a mulher era uma das 4 bestas pertencentes a um membro central do clã da Dupla Lua. Constrangimento pairou no ar enquanto Sui lutava para lembrar o nome da mulher. Quebrando o silêncio com uma tosse, ele perguntou qual era o propósito dela estar ali. A mulher veio relatar que os remanescentes do clã da Lua Negra estavam causando problemas no continente central e estabelecendo laços estreitos com o clã do Deus Lunar. Sui virou-se, pegou seu telefone e começou a procurar informações sobre o clã da Lua Negra. De acordo com os resultados da busca, o clã da Lua Negra exercia grande influência no norte, mas havia sido completamente erradicado pelo recém-surgido clã da Dupla Lua 3 anos antes. Acontece que o hospedeiro original bloqueou intencionalmente todas as memórias relacionadas ao clã da Lua Negra, considerando-os fracos e insignificantes. No entanto, a mulher enfatizou que, embora o clã da Lua Negra não representasse uma ameaça significativa, sua associação com o clã do Deus Lunar era motivo de preocupação. O clã do Deus Lunar, ao contrário das guildas comuns que pontilhavam o continente central, era uma verdadeira potência há milênios, exercendo domínio sobre todo o reino com mão de ferro. Sua influência era avassaladora e seu alcance extenso, tornando-os uma força a ser reconhecida. No entanto, com o passar do tempo, o domínio do clã do Deus Lunar enfraqueceu e eles foram depostos pelo recém-surgido clã da Dupla Lua em apenas 3 anos. Agora,
O clã da dupla Lu estava se preparando para uma guerra total contra seus antigos opressores. Com a aprovação de Sui, a excitação brilhou nos olhos da mulher enquanto ela se apressava para espalhar essa notícia explosiva. Sui fez uma careta, colocando a mão no bolso para pegar seu precioso livro lunar. Depois de coletar criaturas lunares suficientes, ele finalmente poderia desbloquear o cobiçado sistema Gacha. Com a mão firme, o dedo de Sui pairou sobre o botão de invocação. Respirando fundo, ele invocou uma besta lunar aleatória de qualquer escalão, pronto para ver o que o destino lhe reservava. Ele estendeu a mão para o servo e falou suavemente: "Não se preocupe, meu querido. Encontraremos um novo lar para você, em algum lugar seguro e tranquilo." O servo olhou para ela com confiança e compreensão, percebendo que essa mulher seria sua nova companheira, guiando-a para uma vida melhor. Sui, sem saber dos eventos que haviam acontecido, acordou com determinação em seus olhos. Hoje era o dia em que ele embarcaria em sua jornada para se tornar um domador de bestas de nível 2. Mal sabia ele que seu caminho se cruzaria com a mulher e o servo, criando um vínculo que moldaria seus destinos de maneiras que ainda não podiam imaginar.